Bem, agora voltando ao Iraque e a esse plano potencial de trazer as PMF para as Forças Armadas iraquianas, agora vamos conversar com Antifad Kambar, presidente do Conselho de Ação de Proteção Curda em Washington e ex-porta-voz do vice-primeiro-ministro do Iraque. Antifad, esse plano realmente enfraqueceria as milícias apoiadas pelo Irã ou poderia acontecer o contrário e, na verdade, legitimá-las? Bem, vou te dar um exemplo. A pessoa que sequestrou Baris e Kittelson, o jornalista americano, foi encontrada portando uma identificação oficial do governo iraquiano das PMF. Então, as PMF, na realidade, são uma fachada para essas milícias que bombardearam a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, às vezes Israel e, na maioria das vezes, o Kurdistão do Iraque, o próprio país deles. E eles também bombardearam instalações iraquianas, como o aeroporto de Bagdá, no Iraque. Então, eu acho que a verdadeira solução para as milícias no Iraque é desmantelar as PMF, porque as PMF são um guarda-chuva para todos esses grupos, e eles estão usando as PMF como uma agência governamental para fazer suas manobras. Além disso, se você se lembra desse cara, Mohammed Bakr al-Sadi, que acabou de ser capturado e transferido para Nova York, ele estava portando um documento de serviço iraquiano. Passaporte, que é um passaporte VIP. Além disso, ele provavelmente conseguiu isso através das PMF. Então, as Forças de Mobilização Popular, ou as PMF, e a Hayat Tahrir al-Shabaab precisam ser desmanteladas para que essas milícias sejam desmanteladas. Caso contrário, essa ambiguidade entre as PMF e essas milícias seria usada pelo Irã para negação plausível e também para lançar ataques contra a região a partir do Iraque. Bem, houve uma declaração recente do proeminente clérigo xiita iraquiano Muqtada al-Sadr. Ele pediu a todas as facções dentro das Forças de Mobilização Popular pró-Irã, as PMF, que abandonem a influência política e sectária e entreguem suas armas ao Estado. Mas, ao realmente desmantelar as PMF, o que isso exige? O governo iraquiano consegue fazer isso? Bem, Nicole, você sabe, como dizemos, toda a política é local. A declaração de Said Muqtada al-Sadr é boa e foi bem recebida, mas reflete seus próprios interesses. Porque muitos desses grupos dissidentes, que são as milícias rebeldes, basicamente se separaram do próprio grupo principal dele, o Jaish al-Mahdi, e ele basicamente está irritado com essa separação. E eles foram divididos pelo Irã. O Irã sempre usou isso. Doutrina de dividir para conquistar, inclusive entre xiitas. Então ele tem seu próprio interesse em desmantelar esses grupos. E ele também tem interesse em ver o Iraque mais estabilizado, provavelmente. Mas, novamente, isso é uma questão. Vai além desse movimento positivo de Muqtada al-Sadr de entregar as armas ou se tornar parte do governo, como ele disse, para algo mais como o desmantelamento da organização mãe, as Forças de Mobilização Popular. Não acredito que os Estados Unidos tenham apresentado uma política clara para desmantelar as Forças de Mobilização Popular. Eu escrevi um artigo no Washington Examiner detalhando qual processo, ou pelo menos propondo um processo, pelo qual estrategicamente podemos desmantelar as forças de mobilização popular. Caso contrário, eu não acho que o plano de paz e prosperidade do presidente Trump, Unidos no Oriente Médio, terá sucesso com a existência de 250 mil dólares na folha de pagamento do governo iraquiano para as forças de mobilização popular. E quanto ao Irã? Se eles sentirem que as forças de mobilização popular estão sendo ameaçadas, como eles podem responder dentro do Iraque? Bem, não se engane, Nicole. Eu não preciso te dizer. O Irã está microgerenciando as forças de mobilização popular. Há cerca de 50 chamados conselheiros iraquianos no Iraque, conselheiros do IRGS. Eles basicamente estão dirigindo esses ataques. Eles estão dirigindo os ataques à Arábia Saudita, dos quais mais da metade veio do Iraque, não do Irã. Eles estão dirigindo um ataque ao Kurdistão e estão usando as forças de mobilização popular e as milícias dentro das forças de mobilização popular para avançar seus próprios interesses e pressionar os Estados Unidos, atacando os aliados dos Estados Unidos.
Então, na verdade, as forças de mobilização popular não estão 100% sob o controle do governo iraquiano, nem do comandante em chefe, que é o primeiro-ministro. Está ligada à CANI, a Força Quds, está ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e é financiada pelo Iraque. Então, esse jogo duplo precisa acabar e precisamos ver as forças de mobilização popular irem embora para sempre. Quanta influência Washington tem sobre o Iraque quando se trata desse tipo de questão atualmente? Já ouvimos muitas declarações fortes do governo de Washington, mas qual é sua real influência para promover mudanças na prática? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Nicole. Os Estados Unidos têm mais influência no Iraque do que provavelmente qualquer outro país do mundo. O dinheiro do petróleo iraquiano vai para o Federal Reserve, em Nova York, permitindo que os Estados Unidos interrompam facilmente esse fluxo. Além disso, o Iraque é protegido pelos Estados Unidos em termos de troca de informações de inteligência, em termos de apoio militar e também em termos de apoio à economia iraquiana. Então, os Estados Unidos podem exercer uma influência enorme. Além disso, os Estados Unidos poderiam usar sanções, como fizeram recentemente ao sancionar o vice-ministro do petróleo e outros que estão cooperando com o Irã e fornecendo dinheiro ao Irã. Eles também podem usar meios militares e Israel também pode usar meios militares no Iraque para eliminar líderes de milícias ou prendê-los, como aconteceu na Turquia com um saudita que foi transferido para Nova York. Então, os Estados Unidos têm muitas ferramentas à disposição para parar o Iraque e desmantelar as forças de mobilização popular. Não vejo uma política clara nessa direção e é preciso que exista, pois muitos acham que o problema está só no Irã. Eu acho que o problema também se estende além do Irã, para os grupos aliados do Irã, como as forças de mobilização popular no Iraque e o Hezbollah na sua fronteira em Israel. Antifá de Cambar, discussão interessante. Obrigada por participar hoje na i24 News English. Agradeço muito. Obrigado.